Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que também nos acompanha em qualquer parte do Brasil ou do mundo, né, pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Facebook, YouTube, TV Cidade Taubaté, o nosso Instagram, @TV Cidade Oficial. Muito obrigado, né, pelo feedback, pelo carinho, que sempre você acaba nos dispensando, né, e hoje eu quero homenagear o Paulinho, Paulinho, cantor, compositor, né? Que é da banda São Francisco também. Tem um estúdio belíssimo na cidade de Tremembé. Esteve aqui nos visitando essa semana e disse que está sempre ligadinho, né? Aqui no nosso programa das 6. Ou quando ele pode assistir ao vivo, ou quando ele não pode, ele vai para as redes sociais e acompanha aqui a nossa produção. Bom, quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019, hoje que marca na história, né, a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz em 1850, né? Depois de um longo processo, eis que o Brasil, no dia 4 de setembro de 1850, assinava, né, um decreto proibindo o tráfico de escravos, né, aqui para o país. E por que desse nome, né? Porque o então senador, né, então ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara, foi quem elaborou esse documento, né, que foi uma luta muito grande para poder o país conseguir. Mas não terminou a escravidão em 1850, né? Ainda vai ficar um pouco mais para frente na história para que de fato fosse dada a canetada final. Bom, vamos também dar o nosso recadinho. Dia 14, Fórum Laudato Si, irmã Elza Maria Pianta manda um abraço para toda a comunidade e pede, né, que as pessoas possam participar. Esse fórum está discutindo aí a preservar o que é de todos, o Sínodo para a Amazônia, e no dia 14 vai ter a presença do Frei Marcelo fazendo essa palestra. Depois também a palestra Avanços da Laudato Si, né? E depois uma celebração de louvor à criação, né? E com estandes e degustação das plantas alimentícias não convencionais, né? E inclusive pede para levar uma fruta também para compartilhar com as pessoas, né? E é bacana, ela vai explicar para a gente agora durante a semana o que significa inclusive o Laudato Si, né? Para quem ainda não sabe. Quem quiser ainda reservar o stand, 3621-2631, 3621-2631. Bonito trabalho que o Lar Escola Santa Verônica faz, né? Então o evento vai ser no dia 14, no Lar Escola Santa Verônica, que fica na Avenida Marechal Deodoro, né? Em frente àquele supermercado famoso, né, que tem ali na Marechal Deodoro. E um abraço pessoal da Lar Escola Santa Verônica, que promove aí a inclusão das nossas crianças e adolescentes através da educação, né, da preservação do meio ambiente e também do cuidado com a família, né? Muito bacana mesmo. Olha, gente, eu não sei por que eu estou recebendo o convidado de hoje. Eu vou dizer para vocês, viu? Será que eu estou falando certo? Estou falando brincando? Ele vem aqui falar de um veículo de comunicação que eu acho que é o nosso concorrente, né? Nós que somos da televisão, né, que há tantos anos imperamos, né? Isso as TVs comerciais para as TVs comunitárias é uma luta, né? Como vocês sabem como que é, né? Mas no meio da comunicação, a TV hoje é um veículo nobre, né? E ele, que eu conheço da televisão, que eu conheço do cinema, hoje vem falar de uma outra paixão, né? Que entre os amigos, assim, a gente sabe que ele gosta, que ele tem apreço, né? Mas ele é apaixonado mesmo, né? Nós estamos recebendo aqui no nosso programa, com muito carinho, né, nosso amigo Dimas Oliveira Júnior, que é jornalista, é diretor de cinema, é documentarista, mas veio falar do rádio, né? Que esse mês de setembro, é o mês do rádio, é isso mesmo, Dimas? É o mês do rádio. Boa noite primeiro, né? Boa noite TV Cidade, boa noite André. Tava com saudades, né? A corrida da gente, né? A gente quase não tem muito tempo, né? Mas muito feliz sempre de estar aqui na TV Cidade, que aqui eu me sinto em casa.
Apesar de ser rival, né? Rival, né, do assunto de hoje, né? Pois é. A televisão é uma rival do rádio, né? Será que é uma rival mesmo ou é uma curva? Ou é uma filha? Olha, você sabe que eu acho que ela complementou aquilo que o rádio não tinha, né? Que foi a imagem, né? E juntou a voz com a imagem e deu aí. Eu acho que os dois caminham e sem um incomodar o caminho do outro. Mas há muita polêmica, né, entre os pesquisadores com relação ao surgimento do rádio, né? Mas teria nascido onde, efetivamente, onde que é aceito aí esse nascimento do rádio? É Rio de Janeiro, né? O rádio se popularizou e devemos tudo isso ao Roquete Pinto, né? O Roquete Pinto, por isso que o rádio é comemorado no dia do nascimento do Roquete Pinto, né? Mas tudo no Rio de Janeiro. A gente tem que entender também, né, André, que Rio de Janeiro, por ser Distrito Federal, né, na época, né, tudo que acontecia era Rio, não era São Paulo. Então o Rio eram os grandes estúdios de cinema, o cinema engatinhando, né, rádio começando, tudo era o Rio de Janeiro. Então foi tudo lá que aconteceu. Quer dizer, que a nossa primeira rádio, o nosso primeiro espaço onde artistas puderam ter oportunidade foi aí na capital, então capital federal, né? Na capital federal. Na então capital federal, o Rio de Janeiro, foi lá. O rádio dominou de tal maneira o nosso país, mas irradiando sempre do Rio de Janeiro. Nós tínhamos o rádio em São Paulo, a Rádio São Paulo, a Rádio Record, tínhamos outras emissoras, mas o que mandava no país era a Rádio Mairink Veiga e a partir de 1936, né, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que veio a ser, para as pessoas entenderem, a Rádio Nacional foi o que hoje é uma Rede Globo, em projeção para um artista, para a arte e tudo, né? Então a Nacional foi o que dominou, mas tudo era Rio de Janeiro. Bom, você falou da imagem, né? A imagem hoje, está aqui o pessoal nos vendo, está aqui o pessoal nos acompanhando as reações, né? Mas naquela época, para fazer rádio, né? E principalmente quem vem do rádio, é uma outra atmosfera, uma outra linguagem, né? Sim. Qual que é o cerne do rádio aí, o coração do rádio? Que a pessoa precisa ter? O que precisa ter? Qual é a essência do rádio? É a voz. A voz tem que ter alma. Porque você vê, eu me lembro que muitos cantores de rádio eram idolatrados, eram reconhecidos única e exclusivamente pela voz, né? Então eu acho que a voz é a grande alma do rádio. Sem ela, o que seria o rádio? Não é somente execução de músicas orquestradas, né? Porque mesmo a música cantada necessitaria de uma voz. Então eu vejo o rádio, a alma do rádio chama-se voz. E independe de tipos de vozes. Porque às vezes uma pessoa fala assim, não, precisa ter uma voz muito bonita, muito melodiosa. Não, né? Qualquer tipo de voz funciona. O que você precisa ter é uma boa entonação, né? Uma boa declamação, uma boa oratória para você estar no rádio, né? E lembrando que sempre, pelo menos o rádio antigamente era tudo ao vivo, né? Então a pessoa precisava ter muito jogo de cintura para falar no rádio, né? Bom, inclusive eu quero dedicar esse programa que nós estamos falando sobre o rádio no Brasil, né, a um querido comunicador aqui da nossa cidade que nos deixou, né, essa semana, né, dia 30 precisamente, que foi Luiz Rosa. E quem foi Luiz Rosa? Né? Luiz Rosa foi um dos integrantes do trio Turuna, né, que são os filhos, né, do grande Anacleto Rosa. Exatamente, né? Exatamente. O Luiz que fez história também na rádio difusora de Taubaté. Então esse programa a gente dedica a ele, né? E a todos aqueles que fazem e fizeram história no nosso rádio. E com relação a essa questão da voz, quem foi a primeira grande voz do rádio no Brasil? Olha, a primeira grande voz, se nós formos falar de radialistas, sem dúvida alguma César Ladeira. César Ladeira
já no início dos anos 30, que ele inclusive teve uma participação ativa, né, noticiando as notícias, declamando durante a Revolução de 32, e ele foi uma pessoa importantíssima para o rádio brasileiro. Inclusive no programa do César, na Mairinque Veiga, ele batizava os artistas com apelidos que até hoje eles são conhecidos, como Carlos Miranda, a Pequena Notável, Francisco Alves, o Rei da Voz. Então ele ia batizando, pondo essas alcunhas nesses artistas, né? Então eu acho que no início do rádio nós temos que enaltecer César Ladeira. Agora, em termos de inteligência em rádio e ter dado o pontapé para o rádio ser o que é e o que se tornou depois disso, foi Cazé, Adhemar Cazé. Adhemar Cazé que criou inclusive jingle para o rádio, de padaria. Ele criou a publicidade no rádio, porque o rádio quando começou era uma coisa meio de rádio, era amador, né? E o Cazé começou a colocar, não, vai ter programa, nós vamos anunciar, nós vamos falar da tua padaria, da tua loja. Foi Adhemar Cazé, que é avô da Regina Cazé. Quer dizer que a Regina tem história, né? Sim, tem raiz, né? Eu acho que o rádio, André, ele deve muito a este nome, Adhemar Cazé, deve muito ao César Ladeira, né? Que é uma das vozes mais bonitas que o rádio teve no período. E aí depois foi abrindo, né, o espaço para outros locutores, como César de Alencar, que o programa de maior audiência no Brasil era o programa César de Alencar, todos os sábados na Rádio Nacional. Começou na década de 40 e foi até final dos anos 50. Imbatível. Bom, você está falando de história, né, de história do rádio no Brasil, mas eu quero saber da sua história com o rádio, né? Você lembra do primeiro radinho que você ganhou e lembra do primeiro programa que você ouviu? Olha, eu nunca ganhei um rádio. Olha porque só. O meu pai, a minha geração, se ouvia muito rádio quando estava transmitindo o jogo de futebol, né? Então meu pai tratava aquilo com muito xodó, muito. Ele não deixava a gente chegar perto do rádio. Então eu, por influência de uma tia, irmã do meu pai, que eu fiquei conhecendo o rádio, porque ela quis ser cantora de rádio. E ela foi cantar em São José dos Campos, no programa A Hora da Peneira, nos anos 30. E ela ganhou, mas a família escutou e falou que rádio não era lugar de moça direita e moça honesta. E ela nunca mais cantou em rádio. Mas esse sonho dela de rádio a acompanhou a vida inteira. E ela me contava sobre os cantores, sobre Emilinha, Marlene, Dalva. E aí quando eu comecei a crescer, quando eu me tornei autossuficiente, eu peguei o que eu fui fazer. Eu fui atrás de todos esses grandes ídolos, os que estavam vivos. Então, e eu levava a minha câmera e eu gravava reportagens que eu fazia com eles, isso eu tinha 17, 18 anos. E eu conheci praticamente todos os grandes ídolos do rádio brasileiro. Foi sua tia que falou a frase? Minha tia. Eu vou falar para minha tia, mulher direita, é que eu não posso falar o que falou aqui, que nós estamos num programa, né? Até pode, mas você vai poupar os nossos telespectadores. Não podia, porque a profissão de artista era muito mal vista, principalmente para as mulheres, né? Pois é, eu acho que teve uma conterrânea nossa aqui de Taubaté, né? Que a gente até falou esses dias, né? Que saiu um pouco magoada da nossa cidade, que passou por isso, né? Hebe Camargo, né? Hebe Camargo também começou no rádio e conta a história que ela ouviu muitos desaforos, né, a respeito das situações como essa do rádio, né, do artista participar das transmissões de rádio e ele não ser considerado uma pessoa, um artista, né, um profissional que pudesse seguir uma carreira, né? Porque é mal do Brasil isso?
Olha, eu ainda acho que o Brasil, ele é muito provinciano. E ele não aceita certas coisas. Ele faz que entende que aceita, mas ele não aceita. Principalmente a profissão do artista. Eu acho que até hoje, o artista, por grande parte de pessoas, ele é visto como uma profissão que homem é vagabundo, a mulher é de vida fácil, entende? Então é drogado, tem isso, e não é assim. Isso se construiu essa mitologia em cima do artista, e não é dessa maneira, né? Agora, é evidente que quando a gente fala de uma mulher ser passada por prostituta, essas coisas na época, era justamente porque era muito diferente, né? A maneira de uma pessoa, uma mulher não votava, né? Quanta coisa que tinha, né? O voto não existia, a mulher não podia entrar sozinha num lugar, né? Não era permitido. Então você vê como era difícil para alguém pegar e tentar a carreira artística. Era muito complicado, muito. Então eu valorizo muito quem tentou, quem deu a cara a bater. Aí você começa a entender por que tantas pessoas não usavam o nome de família para serem cantores de rádio, porque era mal visto, né? Não podia macular o santo nome da família. Quem, por exemplo, aí teve essa grande dificuldade que era um nome e mudou para o outro? Por exemplo, Marlene, que foi uma das rainhas do rádio, uma grande cantora, o nome dela era Vitória Bonaiuti, mas ela não podia usar, porque a Marlene, com 14 anos, morava em São Paulo. Quer dizer, não era porque ela queria ter um nome mais simples, então? Não. Ela fugiu de casa, ela fugiu de São Paulo para o Rio de Janeiro com 14 anos e foi tentar a vida artística no Rio. Então, ela vindo de uma família da Igreja Batista, se a família descobrisse que ela estava usando o nome Bonaiuti para ser uma artista de cassino e de rádio, a matariam, né? Então ela não usava. Uma outra também, as irmãs Batista, né? Linda e Dircinha Batista. A Linda era Florinda de Oliveira. Nossa. Né? Então mudava muito. A Dalva de Oliveira era Vicentina de Paula, né? As pessoas mudavam muito, né? O nome. Os homens já não tinham tanto problema, né? O Orlando Silva chamava Orlando Garcia da Silva, o Francisco Alves era o nome dele. Os homens não tinham muito problema. E Carmen Miranda se chamava Maria do Carmo Miranda da Cunha, mas sempre foi chamada em família por Carmen. Então ela, na verdade, ela ficou Carmen Miranda, mas Carmen é um capítulo à parte, né? Porque ela nunca se preocupou com o que iam pensar ou deixar de pensar. Eu acho que é por isso que ela chegou onde ela chegou. Aí, nesse caso, será que a origem portuguesa dela favoreceu? Por incrível que pareça, você vê, ela teve muito apoio da família quando ela começou a cantar. Apesar, claro, o pai português, Carmen nunca saía sozinha. Um dos irmãos tinha que acompanhar a Carmen nos recitais. Mas a Carmen praticamente estourou em 1929. Carmen Miranda já era conhecida no país. Você falou tanto da participação masculina quanto feminina, né, no nosso rádio, na construção desse veículo, né? Agora, a mulher parece que teve um papel primordial nisso, né? Sim. Diferente um pouco de outros veículos, né? Como no nosso caso da própria televisão, né? Sim. Muitas cantoras, como você citou aí, estouraram, né? E tinham uma identidade exatamente com o rádio, né? Com o rádio. E a identidade delas era a voz. Que hoje em dia é muito comum, André. Se você pega aqueles discos de 78 rotações, dos anos 40 e 50, e uma pessoa ouve uma cantora, ouve outra, e fala, cantavam tudo igual. Não é isso. Cada um tinha uma identidade na voz, né? As pessoas já falam isso com em tom até pejorativo, porque uma coisa não é antigo, né? Para muitas pessoas é uma coisa velha, né?
mas tinha a identidade na voz. Assim como isso na parte da música, na parte musical, mas tínhamos também excepcionais comediantes, radioatrizes, locutoras, entende? Então o rádio, ele abriu um campo para a mulher. O rádio abriu, porque até então, aonde mulheres trabalhavam? A não ser professoras. O rádio abriu campo, inclusive para funcionárias na parte administrativa, né? A Rádio Nacional foi uma potência. Inclusive vale a pena citar que a principal locutora da Rádio Nacional do Rio de Janeiro chamava-se Yara Salles, taubatiana, nascida em Taubaté. Olha só. E morreu em Bananal. Morreu em Bananal. Morreu em Terra da minha mãe. Ela foi casada com Heber de Boscoli e ela era sogra, veio a ser sogra depois da Vera Fischer. A Yara Salles foi um dos nomes mais importantes do rádio na parte de locução e programas humorísticos que ela fazia. Yara Salles. Você falou da Yara taubatiana. Taubatiana. O rádio taubatiano também projetou muita gente boa que ainda hoje está aí, né? Domingo. Você vê, que olha que é um deles, né? Cid Moreira é um deles. Você vê maior orgulho para a cidade do que um Cid Moreira, que você vê agora está se comemorando o Jornal Nacional, e o Cid Moreira está sendo homenageado em todos os eventos. Isso é motivo de orgulho. O Cid esteve há pouco tempo aqui em Taubaté, que estão fazendo um documentário sobre a vida dele no Rio, e ele fez questão que viesse aqui. O Cid, ele nunca escondeu que ele era taubatiano, muito menos que ele começou na Rádio Difusora Taubaté. Então eu acho isso muito importante. Não é questão de ser bairrista, eu acho que é uma questão de você valorizar da onde você veio, né? E foi aqui os primeiros passos do Cid Moreira, foi aqui na nossa Rádio Difusora, que foi uma potência também. Uma potência, eu estou dizendo, eu me refiro à parte histórica do passado, né? Anos 40, anos 50, a Difusora foi uma potência. Uma potência em proporções menores, claro, mas como uma rádio nacional, com departamento de radioteatro, com os programas musicais de música clássica, os programas populares, programas de descoberta de talentos calouros, né? Tinha um programa que chamava Clube do Guri, né? Clube do Guri, o Clube do Guri, onde a nossa Celi Campelo foi descoberta, né? No Clube do Guri, a Celi. Então você vê que importante isso. A Hebe não chegou a participar porque a Hebe já estava em São Paulo nesse período, né? Já contratada lá e já com o título A Estrelinha de São Paulo, né? A Hebe, as pessoas também não lembram que a Hebe começou como cantora de rádio. A Hebe é a irmã, né? A Hebe e a irmã começaram como cantoras de rádio. Por isso que eu falo, as pessoas falam do rádio brasileiro, mas agora mesmo nós vamos começar, dia 9, segunda-feira, uma exposição no Mistal, no Museu da Imagem e Som de Taubaté. Gente, tem que ir prestigiar. É gratuito o ingresso. Você só vai pagar uma coisa lá: o teu sorriso, a tua simpatia e a tua vontade de estar lá para você prestigiar, porque é a história da cidade, a história de Taubaté. Então as pessoas têm que conhecer. Leve seus filhos para conhecerem quem foi quem na cidade. Então nós vamos começar e nós vamos ter todo um explicativo sobre o rádio de Taubaté. Então, quem foi Emílio Amadei Berengues, quem foi Alberto Guizar, que fundou a Rádio Difusora junto com o Emílio Amadei Berengues, as nossas grandes radioatrizes como Celeste Silva, né? Madalena Guizar, que tinha um programa patrocinado na Difusora pela Doces Embaré. Entende? Então, Madalena, que você tá tirando ela aí do baú, né? Tá tirando ela do ostracismo cultural que nós temos, né? Infelizmente. Fala um pouquinho do seu documentário que você está fazendo sobre Madalena. É um documentário que nós vamos lançar agora, dia 26 de novembro, que é dia de aniversário da Madalena, né? E nós vamos apresentar esse documentário. Se Deus quiser, está saindo o livro também.
E sempre que eu posso eu procuro resgatar a imagem de Madalena Guizar, para mim uma das mais notáveis pianistas que eu já escutei. E não pode ficar assim, né? E estou até pedindo na Câmara dos Vereadores uma rua com o nome dela, porque não tem uma rua na cidade com o nome dela, né? Que eu acho isso poderia ter uma homenagem, né? Uma rua com o nome dela. Tanto a gente é nome de rua, Pois é. né? Quando eu fui pedir falar para o senhor a rua, eu falei, não, eu não quero rua nenhuma, eu quero que reconheçam o valor dessa artista taubatiana, né? Que teve tanto valor no rádio. Inclusive, o maior compositor brasileiro, né, que é compositor de Aquarela do Brasil, Grande Ari Barroso, quando esteve na radiodifusora, aqui em Taubaté, nos anos 40, conheceu a Madalena. Conheceu a Madalena e levou a Madalena para se apresentar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ela só não ficou como contratada exclusiva da Nacional do Rio, porque ela tinha os compromissos com filhos, o marido, filhos pequenos, né? E ela voltou para Taubaté. Mas o Jorré, o marido dela, o Jorré Guizar, eles ficaram num apartamento lá mais de um mês para Madalena fazer um pequeno contrato na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E eu tenho fotos disso provando. Bom, Rádio Nacional também que tinha programas de auditório, né? Assim como também a nossa difusora tinha, né? Exatamente, a mesma coisa, também tinha. Você sabe, André, que a Rádio Nacional, para você ir no programa do César de Alencar, ou do Manuel Barcelos, ou do Paulo Gracindo, que eram os três maiores animadores de auditório, Manuel Barcelos, Paulo Gracindo e César de Alencar. Às vezes o ingresso tinha que comprar com um mês de antecedência. Um mês de antecedência, né? E foram três radialistas, o Paulo depois grande ator, né? Paulo Gracindo, mas eles, o Brasil inteiro escutava. É evidente que havia uma competição muito grande entre os três radialistas, né? Porque, claro, a vida artística é feita de competição. O programa César de Alencar tinha como sua estrela máxima, que encerrava o programa, a cantora Emilinha Borba, que foi, seguramente, a maior popularidade feminina da história do rádio brasileiro. Foi a cantora mais popular que o Brasil teve. O Manuel Barcelos apoiava a rival de Emilinha, a cantora Marlene. E o Paulo Gracindo, bem com muito jogo de cintura, ele apresentava todas. Ele apresentava Ângela, Emilinha, Marlene, Dalva, né? Todas. Ele não tinha uma artista exclusiva, ele apresentava várias. Você falou de Ângela Maria, né? Ângela Maria. A Sapoti. A Sapoti, que ela foi, no começo ela era contratada da rádio Mairink Veiga, e ela tinha um programa, quando ela foi eleita rainha do rádio, ela foi eleita em 1954. 53 foi Emilinha Borba. Ela tinha um programa, A Rainha Canta, músicas lindíssimas dela se apresentando. E numa época, né, André, vamos dar nome aos bois e falar do profissionalismo desses artistas, sem a tecnologia que nós temos hoje, né? Mas eram dois microfones, um microfone para o artista e um microfone para a orquestra inteira, um microfone para a orquestra, né? E eles cantavam ali tudo ao vivo. O cantor se apresentava no auditório com uma orquestra, né? Que todo mundo que é da área musical sabe o quão difícil é. Agora você imagina samba com orquestra, tudo isso, né? E tudo muito precário. Aqueles microfones imensos, né? Chamavam de ralador de queijo, era gigantesco. Você falou aí ela foi eleita, né? No caso da Sapoti. Havia realmente verdadeiras disputas, né? Sim, muito grande. E eram acirradas, os fãs votavam, participavam, como que era? Os votos eram vendidos. Eram vendidos. Por quê? Mas por uma boa causa, para a construção do Hospital do Radialista. Então, cada voto, o slogan era cada voto vale um tijolo, né? Que era para a construção do Hospital do Radialista, promovido pela ABR
né? Associação Brasileira do Rádio. E é lógico que os fãs movimentavam isso, né? Em 1937 e 36, quem ganhou um concurso promovido pelos radialistas foi a cantora Linda Batista. A Linda ganhou como a favorita dos radialistas. E ela manteve a coroa por 11 anos. Só dava a Linda Batista porque Carmen Miranda tinha ido embora, né? E a Linda era uma outra Carmen Miranda, né? Com a mesma espontaneidade, com a mesma graça que a Carmen tinha. E a Linda ficou ali segurando a coroa, que passou para a irmã Dircinha Batista. Como num ato de realeza, né? Uma atitude monárquica, ela passou para a irmã. Então a coroa ficou na família. A partir da Dircinha, né, para a eleição de 1949, aí os votos começaram a ser vendidos, né, mas até a Dircinha Batista não. A partir da Marlene que começou. Mas a disputa entre essas rainhas do rádio, né, os fã-clubes eram tão acirrados, igual é hoje a torcida de futebol, igual é Corinthians e Palmeiras, igual é Flamengo, Vasco. Era uma coisa absurda, tanto que, André, eu vou te contar uma coisa que você pode achar absurda. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que não tomam Guaraná Antártica. Ah, é? E eu vou te contar a história por quê, do Guaraná Antártica. Né? Em 1949, a cantora mais popular do Brasil chamava-se Emilinha Borba, que era já apontada como a futura rainha do rádio, né? Ela tinha tudo. Ela lotava onde ela ia. Para você ter uma ideia, cidade interior, quando a Emilinha ia se apresentar, na igreja matriz, no altar mor, colocava a fotografia dela. Entendeu? Quer dizer, é quase uma beatificação. Exatamente. Os fãs a chamavam de Santinha. Emilinha estava praticamente ganha o concurso, mas a Antártica, neste momento, estava lançando um novo produto chamado Guaraná Caçula, que era o Guaraná Caçula. Mas todo mundo falou, então apoia Emilinha, Emilinha vai lançar. Não, nós não queremos Emilinha, nós queremos uma cantora desconhecida, porque é um produto novo. E aí o que eles fizeram, viram a mais desconhecida no momento era Marlene, que Marlene cantava no Grill Room do Copacabana Palace. Então compraram uma quantidade exorbitante de votos com cheque em branco, cobriram tudo. Então Marlene, que era uma desconhecida, ganhou Rainha do Rádio em 1949. A partir deste momento se tornou, os fãs de Emilinha ficaram possuídos e se tornou religião. Emilinha se tornou religião. Ele então não se tomava Antártica, e eles iam no programa, quando Marlene se apresentava, única e exclusivamente para vaiá-la. E aí Marlene começou também a ter seus fãs, que não eram poucos, que brigavam com os da Emilinha. Então, invariavelmente, eles não brigavam dentro do auditório, lá eles só vaiavam. Mas na Praça Mauá, na entrada da Rádio Nacional, teve muita guerra de manga. Porque tinha aquelas carroças de frutas que vendiam, né? Que era muito comum isso nos anos 40, 50. E viravam as carroças e se estapeavam ali. O poder do rádio. Olha, que eu já passei na Praça Mauá e nunca tive essa... Foi uma arena lá. Essa cena na minha cabeça agora. Foi uma arena lá. E a gente, por exemplo, se uma pessoa gosta da Marlene, não pode ser teu amigo, né? Ou vice-versa. Se gosta da Emilinha, não pode ser teu amigo. Eu sou Emilinha. Vou ser Emilinha Borba até morrer. Ó, e tem gente lá em casa torcendo o nariz, hein? Ah, não faz mal. É que Emilinha também foi minha amiga pessoal, né? Você chega lá na minha casa, você já vê a fotografia, eu e Emilinha, tudo. E é aquilo, a voz faz você se apaixonar pela pessoa, né? De forma nenhuma eu vou falar para você que Marlene não era uma boa cantora, de forma nenhuma. Mas o timbre
da Emilinha entrou no meu coração, né? Assim como da Marlene entrou no de outras pessoas. Então a Emilinha teve essa magia como as outras cantoras tinham, né? Os fã-clubes eram muito acirrados, mas briga mesmo era só entre Marlene e Emilinha, os outros fãs não. E o fã-clube da Dalva, da Dalva de Oliveira, que se dava bem com todas, apoiava todo mundo. Era paz e amor. A Dalva era maravilhosa, né? Ela já tinha motivo suficiente para sofrer, né? Porque você imagina uma mulher que se separa naquela época, início dos anos 50. Foi Dalva que separou do Lupicínio? Do Erivelto Martins. Era eles que ficavam guerreando pelas músicas? Guerrearam, né? Ela cantava "Errei sim, manchei o teu nome", e ele "Não falem desta mulher perto de mim", né? Então foi uma batalha musical que teve, até que o juiz resolveu por bem acabar com esta palhaçada e tirou os filhos do casal, né? A Dalva perdeu até a guarda dos filhos. A turma tá acostumada a ouvir agora aí as sofrências, né? Os sertanejos universitários que acabam mandando recados aí, né? Acho que isso é novidade, né? Não é não. Quando o Lupicínio Rodrigues compôs Vingança, aquela "Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um motivo de seu para poder descansar", Linda Batista gravou, isso virou um sucesso nacional. E virou moda suicidar-se ao som de Vingança. Então a pessoa enchia a cara e queria se matar. Muita gente se jogou do viaduto do chá, gritando trechos da música. Isso existe em todos os registros, né? Quer dizer, olha que coisa louca, né? Então não é novidade o que está aqui agora, no momento acontecendo. Já acontecia lá. Agora, essa mesma briga acirrada, né, esse mesmo fanatismo que tinha para com as mulheres, também tinha para com os homens? Os homens também tinham fã-clubes? O fã-clube masculino, a gente pode dizer que ele nasceu a partir de Calbi Peixoto, né? Porque as pessoas que gostavam de Francisco Alves, Orlando Silva, era um público mais eclético, né? Homens, mulheres, mas a partir do Calbi, muito bem assessorado pelo Diveras, que era empresário dele, aquela coisa de previamente descosturar e costurar a manga do paletó, porque aí a fã encostava já, aí saía a manchete, Calbi rasgado na porta da rádio, né? Mas o Calbi foi o que marca a época da histeria, né, para um fã-clube de um cantor. Calbi, que aí também começou a rivalizar com o cantor Francisco Carlos. Que cantava Conceição, e vinha o Francisco Carlos com "Ai, ai, brotinho", né? Era um tempo bom, era um tempo que a gente pode chamar até uma época ingênua. Tudo isso promovido o quê? Única e exclusivamente pela voz, né? Porque imagina, André, hoje nós temos a imagem, mas você sentar numa sala, ligar um rádio e ficar escutando. Aonde vai a sua imaginação? Não é verdade? Então aquela voz, você imagina aquela voz como você quer. E tinham muitas decepções, que quando as pessoas encontravam o artista na rua, né, e sabiam que era ele, as pessoas tinham idealizado de outra maneira. Porque aquela fantasia, né, que o rádio te propõe. Eu até hoje, quando eu escuto rádio, às vezes um locutor com uma linda voz, eu fico imaginando a pessoa e eu construo essa pessoa de acordo com aquilo que eu acho bonito. E aí de repente você encontra, não tem nada disso, né? O rádio é quase uma caixa mágica, né? Uma caixa mágica. Que acaba te provocando aí essa rapidez de raciocínio, a criação de mundos, né? E é isso. Além de tudo também, eu acho que ele é muito rápido para a notícia, né? O rádio, hoje nós temos, com o advento também de internet, tudo, a televisão também está muito rápida. Mas na época, tudo em primeira mão era o rádio,
que dava as notícias. Tanto né? que um dos programas também muito ouvido era o Repórter Edson, né? Famosíssimo. O jornalismo do rádio era muito... O primeiro sempre. Ele era o primeiro sempre a dar a notícia, o Repórter Edson. Tinha no Rio, tinha na Rádio São Paulo também, mas o Heron Domingues, né, ficou imortalizado com o Repórter Edson. E os programas de auditório, os programas humorísticos, Balança Mas Não Cai, todos, André, os Foi no programas... Balança que o Chico Anísio foi lançado? Começou isso? Chico Anísio começou na rádio, não só ele, como o Silvio Santos, né? Também locutor, Chacrinha, todas as pessoas que fizeram rádio, elas foram construindo os alicerces daquilo que viria a se chamar televisão. Porque a televisão, quando começou, quem ia se apresentar em televisão? Eram os artistas do rádio que começaram a se apresentar. Então, você vê, a televisão, ela começou, né, com o auxílio do rádio, o suporte do rádio. Os programas foram criados. Balança Mas Não Cai, todo mundo hoje conhece, lembra os personagens, Ofélia, Primo Rico, Primo Pobre, mas isso vem tudo de lá. As radionovelas, né, O Direito de Nascer, né, que foi sucesso em todo o país e que abriu esse campo para as novelas de televisão, né? Tudo isso. Quem são os grandes nomes das radionovelas que fizeram época aí no nosso rádio? A St. Clair Lopes, que foi muito famoso, né? Rodolfo Maier, também, Lourdes Maier, Zezé Fonseca, nós tínhamos Domício Costa, né? Nós tínhamos ótimos, Daisy Lucidi, que até há pouco tempo ainda se apresentava, né, como um programa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Então nós tínhamos assim pessoas com um gabarito muito grande e ao mesmo tempo pessoas que começaram nesse novo veículo, né, de comunicação e que jogaram tudo para a televisão. Agora a radionovela acabou também dando uma cancha muito grande para quem atuava nos bastidores, né? Quem ajudava, né? Porque tinha que ter muita criatividade, né? Muita. Para poder fazer uma radionovela. O sonoplasta era uma figura Ele era né? um artista. Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o sucesso da novela Em Busca da Felicidade, que era uma versão, uma história cubana, foi de tal maneira um sucesso, Em Busca da Felicidade, com a Zezé Fonseca, Lourdes Maier, o Rodolfo St. Clair Lopes, que foi construído na Rádio Nacional um estúdio de sonoplastia para a radionovela. Então era uma casa com porta, com janela, isso dentro do prédio da Rádio Nacional, onde você tinha todos os tipos de ruído, cavalo, então o que acontecesse você tinha ali dentro daquela casinha. E os artistas da radionovela gravavam nesse estúdio, começaram a gravar nesse estúdio, entendeu? Que depois teve o nome de Domício Costa, esse estúdio, né, da radionovela. Você olhava assim, parecia um parque de diversões, lindo, mas você tinha todos os ruídos lá dentro. Aquelas folhas de metal, né, que você balança. O trovão, né? Fantástico, fantástico. As coisas para bater, para fazer o cavalo chegando. Muito bom. E você sabe que os artistas recebiam ali os textos e iam diretamente para na rádio ao vivo, né, na radionovela ao vivo. E eles cumpriram o papel deles brilhantemente. Olha, você sabe que o Jefinho, o nosso diretor-presidente aqui, ele foi sonoplasta lá em Cruzeiro, né? Na Rádio Mantiqueira. Ah, na Rádio Mantiqueira. Lá ali, olha lá, tá vendo? Pô, tá confirmando, viu? Lá tinha uma novela famosa, mas o nome da novela não podemos falar também aqui. A novela da vida real, né? Eu vou te falar uma coisa, eu sou fascinado pelo rádio, eu acho que o rádio, ele é eterno, fico muito feliz com essas iniciativas de web rádio, né? Porque o rádio não pode morrer, né? Então eu acho que todos nós devemos muito ao rádio, a televisão principalmente,
Porque o rádio foi o alicerce, como eu disse, da televisão brasileira. Em 1939, na época do Estado Novo, da época de Getúlio, houve a primeira experiência de televisão, foi em 1939, no Brasil. Ah, então quer dizer que bem antes do Chateau trazer a TV para o Brasil, definitivamente. Em 1939. Mas ninguém acreditou naquilo, todo mundo achou aquilo absurdo. Aconteceu uma feira de amostras em 1939, aonde a Alemanha estava presente e a Alemanha queria implantar a televisão no Brasil. Tanto que a primeira imagem a ser gravada em televisão, para a televisão, foram as irmãs Pagan, Elvira e Rosina Pagan, cantando, se apresentando. Eu tenho inclusive as fotos dessa gravação. Fantástica, as irmãs Pagan se apresentando. A primeira vez que houve uma exibição foi em 1939 na Feira de Amostras de televisão. Mas o rádio era tão forte, que ninguém acreditou naquilo. Para que você ia ficar em casa vendo numa caixinha aquela imagem se você podia ir no cinema? A gente não pode esquecer que o cinema era muito forte, né? As nossas produções brasileiras, elas eram 100% ancoradas na Rádio Nacional. Porque todos os filmes, as famosas chanchadas que eram feitas, eram com artistas do rádio. Então o filme, as pessoas brincavam, o bandido estava lá dando um soco, tal, de repente já entrava Elisete Cardoso cantando no meio da briga, entende? Então era feito assim, era muito engraçado, mas porque o público começou a ver o seu artista de rádio também na tela de cinema, cantando as músicas que ele estava acostumado a cantar em rádio. Então o rádio tem uma influência muito grande em toda a arte brasileira, em toda a arte. Você falou aí das web rádios, né? Muita gente, inclusive o Queen, né, lançou uma música numa época que eles acreditavam até que o rádio poderia acabar, né? Que foi uma música muito famosa com a chegada da televisão, né? O rádio não acabou. Não. Chegou aí a internet e o rádio não acabou. Ele se reinventou, né? Para onde que vai o rádio hoje? Puxa vida, viu? Para onde vai? O rádio hoje ele pode ser feito por uma pessoa, né, André? O rádio, aquela estrutura maravilhosa que se tinha de rádio, como teve na radiodifusora, como teve, né, naquele auge, né, os programas, rádio teatro, esse não existe mais, né, não vai existir mais. Eu acho que o rádio vai ficar muito confinado a ele mesmo. Ele começou de uma maneira bem íntima e ele vai voltar a ser. Infelizmente, né? Então ele vai ficar muito... Porque hoje a tecnologia vai fazer tudo. Vai fazer tudo. Aquele prazer de você, né? De você entrar num auditório de rádio, aí isso já não acontece mais, né? Não vai ter. Ele vai voltar a ser tão quietinho e intimista como ele era no início. Mas continua sendo importante para a nossa sociedade. E será sempre. E será sempre. Né? Ele grande ou ele pequeno, mas ele nunca deixará de existir. Eu vou te falar uma coisa, o rádio para mim, na minha vida, ele está acima da minha profissão. Eu tenho paixão pelo rádio, paixão. É um assunto que eu amo, que eu gosto, né, de lembrar, e tantas vertentes que o rádio tem, não é? Você falou dos documentários que fez sobre os artistas do rádio? É. Quantos documentários foram feitos? Ixi Maria, eu já fiz, eu acho que mais de 100. Né? Agora, especificamente sobre o rádio, não lembro. Eu acho que de curtas foram 70. Isso eu lembro, 70. Fora alguns longas e outros documentários. Eu fiz sobre Ari Barroso, eu fiz Braguinha, Noel... 80 anos do rádio no Brasil, que vai passar no Mistal, a vida de Rosina Pagan, a vida de Dircinha Batista. Eu fiz muita coisa, o tema rádio. E deu oportunidade, eu volto a fazer. Entendeu? Porque eu gosto do tema, eu gosto. Que nomes ainda faltam para, dentro das suas pesquisas, fazer? Serem reconhecidos, né?
serem imortalizados através da tela do cinema? Olha, André, eu vou te falar, tirando a paixão, que a gente tem que saber separar, né? Eu acho que o Brasil está perdendo de fazer um grande longa-metragem sobre Emilinha Borba, a maior popularidade que o Brasil já teve. Uma vida recheada de ingredientes para um excepcional roteiro e mostrar o que ela foi, entendeu? Para o público. Porque a Carmen já não precisa mais fazer isso. O que a Carmen deixou de filmes no cinema norte-americano, já ela é divulgada constantemente, né? Mas Emilinha seria um grande filme, um grande. Então eu estou esperando, né, para ver, quem sabe uma hora. Mas é muito ruim você fazer um filme sobre quem você gosta, entendeu? É muito ruim porque você se torna muito crítico. Se for, por exemplo, a atriz nunca vai ser a atriz que vai chegar perto, porque você tem aquela construção, aquele endeusamento, né? Você passou por isso com Celi, né? E Celi e Tony, né? Pois é. Os brotos legais, né? Como é difícil você aceitar. Parece que a pessoa está usurpando um lugar que não é dela, né? Porque a gente é louco, porque se eu fosse são, eu estaria com um consultório, seria dentista, ou seria arquiteto, engenheiro, mas aí você começa a crescer, você leva um tombo, bate a cabeça, fica meio abobado, e aí você fica completamente louco, né? Então você não aceita aquela pessoa fazer aquela, não é aquilo que eu imaginei. Claro, nunca vai ser, é outra pessoa, é outra identidade, é um outro DNA, é tudo diferente. A pessoa apenas vai enganar você, enganar ao público, de pôr uma maquiagem, o cabelo igual, a roupa, como a Andréa Horta quando fez Elis Regina, brilhantemente, mas não é Elis, entende? Eu cansei de ver a Elis ao vivo, então não é a Elis, mas ficou muito próxima. Então é ótimo a geração, por exemplo, de vocês que são mais jovens, que não tiveram a oportunidade de ver, vocês vão estar conhecendo, vão estar gostando e vão estar recomendando algo que não é da geração de vocês, né? Graças ao processo do cinema, que agora também estão toda uma, que eu não estou mais entendendo nada, que está todo um processo de pode isso, não pode aquilo, manda um embora, pega outro, eu não sei, o país está virado de ponta cabeça, né? Tá louco. Gente, Dimas Oliveira Júnior está comemorando o mês do rádio. Setuc e o Mistal estão com programação voltada sobre o assunto, né? Exatamente. Eu quero que você destaque sobre isso. Tá lá, inclusive. Olha, está lá, nós vamos ter, dia 9 de setembro, a gente começa com a exposição iconográfica sobre a história do rádio brasileiro e o rádio taubatiano. Então não pode perder. A exposição começa dia 9 e vai até dia 31 de outubro, no Mistal, que é o Museu da Imagem e do Som de Taubaté, na Avenida Tomé Porte del Rey, 761, próximo à Rodoviária Nova, bem próximo. E aí depois nós vamos ter também, no dia 24 às 19 horas, teremos uma palestra sobre a história das rainhas do rádio, e é gratuito, viu gente? Tudo é gratuito, porque cultura, você botou preço, não vai nem tua mãe, você acredita? Porque ela vai falar, não, você fala de cultura em casa e eu escuto. Então é tudo gratuito, viu pessoal? E no dia 25 vai ter a exibição de um filme realizado quando o rádio completou 80 anos, que é a história, 80 anos do rádio no Brasil. Inclusive tem até o Monteiro Lobato, porque a pessoa que entrevistou o Lobato, a última entrevista dele, Murilo Antunes, eu entrevistei para o 80 anos do rádio. Então tem até um trecho de entrevista com o Lobato. Você percebeu que Taubaté está sempre presente em tudo, né? Na história do país inteiro, né? Eu falo para os meus amigos de São Paulo, de fora, quando eles vêm para cá, eu falo, eu moro no centro do mundo, Taubaté. É Taubaté e Nova York, o resto não existe. E Cruzeiro também. Cruzeiro também faz parte. Tá, então vamos valorizar, porque vai que ele nos tira do ar. Pois é, tá quase na hora dele tirar a gente do ar. Só lembrar, gente, que dia 7 de setembro, quando nós comemoramos a independência do Brasil, nós também comemoramos a primeira transmissão radiofônica, né? Um discurso do presidente Epitácio Pessoa, exatamente em 1922,
quando da celebração aí da nossa independência, né, do centenário. Então, exatamente, centenário da independência, e vamos para 200 anos agora, já em breve, né? Pois é. Eu e pra gente terminar, eu pensei que você ia me perguntar se eu tinha conhecido Epitácio Pessoa. Ah, não vou perguntar. Mas você conhece muito bem as princesas do Brasil. Ah, conheço! Agora, pra gente terminar, fala sobre isso, né? Gente, eu acho que é preocupado com a cultura que nós tivemos, essa coisa de apresentar a história, né, para as crianças, e você trazer as crianças para esse universo, delas conhecerem um pouco da nossa história brasileira. Então nós fizemos essa série, que espero que vocês gostem, que vocês curtam, porque ela é divertidíssima, chamada Princesas do Brasil Era Uma Vez, aonde é a história dos jovens, das jovens princesas e do príncipe Dom Pedro II, quando ficaram no Brasil, quando o pai foi embora para Portugal. E é nessa história dessas crianças reais que eles combatem um terrível inimigo, que é a escravidão, né? Que tem um barão lá muito mal, o Barão de Montemor, feito pelo nosso amigo aqui André Ferreira, que também é ator, viu, gente? Ele não é só apresentador, também é um grande ator. E ele pega e ele quer escravizar todo mundo, e ele entra em conflito com as crianças por causa da escravidão. Vale a pena assistir, uma coisa leve e, acima de tudo, que educa e informa a criança brasileira. Já acertou aí a data de estreia? Não sei ainda, eu já deixei lá o vídeo, já deixei. Mas acho que está por aí. Está por aí, já vou. Durante aqui a nossa programação, a gente avisa vocês certinho para ficar por dentro, né? As Princesas do Brasil Era Uma Vez, né? É uma série aí dirigida e concebida pelo nosso querido Dimas Oliveira Júnior, que não para, né? E junto com a TV Cidade, né? Porque todos nós acreditamos que através da cultura, da educação, nós podemos ter um Brasil melhor. Viu? Então é por esse motivo da gente pegar e insistir, cultura, conhecimento. Inclusive a TV está com essa iniciativa maravilhosa, junto com jovens todos os sábados, né? Gente, isso que é bonito, a gente tem que apoiar. Nós estamos aqui, daqui a pouco a gente não está mais, mas eles vão ficar. Entende? Então nós temos que apoiar e incentivar principalmente, como muitos artistas fazem, como a TV Cidade está fazendo um trabalho, dando uma formação para tantos jovens. Hoje nós falamos da história do rádio, especialmente da história do rádio no Brasil, né? E quem sabe daqui a 10, 20, 30 anos outros falarão sobre a nossa história. Exatamente, aqui, é a nossa história que vai ficar, não é? E assim a gente vai ficando por aqui no nosso programa das 6 desta quarta-feira, né, dia 4 de setembro de 2019. Agradecendo a nossa Lília Margarete, que fez aqui os bastidores conosco no nosso programa das 6. O Jefinho também na nossa técnica, a nossa Claudinha Mello. E agradecendo especialmente a você que sempre nos acompanha pelo nosso canal 3. Amanhã estamos de volta a partir das 18 horas.